Olá, muito bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Central 98. Vamos de Galo, né, que ontem só empatou com o Palmeiras 2-2 na Arena MRV. Quem não ficou nada satisfeito foi o técnico Jorge Sampaoli. Ele acabou sendo expulso no final do jogo, reclamando bastante da arbitragem do Bruno Arleu de Araújo e também do VAR do Wagner Hilley. 2 pontos principais aí na reclamação do Jorge Sampaoli: um impedimento dado num gol do Coelho, aliás, um lançamento pornográfico do Everson para o Coelho, e o outro lance, também no Coelho, de um pênalti dentro da área. Ambos os lances, o Jorge Sampaoli não concordou com a revisão feita pelo VAR. E é por isso que eu chamo o comentarista Edu Panzi conosco aqui no Tiro de Meta para fazer a análise dessa partida. E me conta, Edu, no final das contas, o resultado foi justo? O Atlético tem por que reclamar? Bem-vindo ao Tiro de Meta, bom dia. Oi, Nath, bom dia para você também, para quem se liga no Tiro de Meta. Pois é, foi um jogão, né? Boa estreia de Atlético e de Palmeiras no Campeonato Brasileiro, num 2-2 muito movimentado, cheio de alternativas, com virada, com muitos gols, com polêmica de arbitragem, como a gente imagina num grande confronto de Campeonato Brasileiro. Palmeiras saiu na frente, Flaco Lopes aos 26 minutos, e mais um gol de bola aérea que o Atlético sofre, né? Bola parada, escanteio batido pelo Andrés Pereira e o Flaco Lopes sozinho, no primeiro pau, subiu para fazer 1-0. O Galo, fazendo um jogo muito equilibrado, buscou o empate ainda no primeiro tempo com o Vitor Hugo. E o Nath, Vitor Hugo de novo, hein? Fazendo um grande jogo, melhor em campo. Já é a segunda vez que ele ganha como melhor em campo pela Rádio Itatiaia. Galo voltou para o segundo tempo com o Palmeiras pressionando. Palmeiras, os 10, 15 minutos iniciais, foi melhor no segundo tempo, obrigando o Everson a fazer grandes defesas. E aí o Sampaoli percebe, faz duas mudanças que surtem efeito. Tira Bernard e Dudu, não é que estavam mal, é porque perderam força. E coloca Scarpa e Coelho. E no primeiro lance do Coelho no jogo, o lançamento do Everson, ele ganha na velocidade e faz o segundo gol do Atlético. Mas o VAR foi acionado, traçou as linhas e o impedimento foi confirmado. Ainda assim, o Galo aos 30 minutos virou o jogo. Gol contra de Kelvin, depois de cruzamento do Scarpa, mas o Palmeiras foi buscar com o Vitor Roque, que entrou no segundo tempo e na força física estava mais inteiro, ganhou na corrida do Alan Franco e fez o 2-2. Impressionante como a bola aérea é um problema recorrente do Atlético, não só do Sampaoli, era do Cuca, do Milito, do Kudê, só não foi com o Filipão em determinado momento, né? Porque também sofreu com essa bola aérea. O Atlético precisa ajustar isso e também contratar zagueiro para a temporada. Mas vamos falar do jogo, que o Palmeiras fez o primeiro gol aos 26 minutos, mas o jogo era muito equilibrado. E o Galo ainda no primeiro tempo, aos 44, buscou com o Vitor Hugo. Aliás, mais uma partidaça do garoto, viu, Hugo Sérgio? Vitor Hugo, que não foi a contratação mais badalada do Galo, vem sendo um dos melhores jogadores do time nesse início de temporada. Já foi eleito melhor em campo no clássico contra o América, jogou bem o clássico contra o Cruzeiro e hoje de novo melhor em campo contra o Palmeiras, inclusive fazendo o gol de empate no rebote, que teve a ajuda do Carlos Miguel também, mas foi um chute a queima-roupa. Vamos lá. E o Atlético virou o jogo aos 30 minutos, depois que o Palmeiras volta para o segundo tempo melhor, pressionando, o Everson fazendo defesas importantíssimas. Aí o Sampaoli mexe na equipe, tira Vitor Hugo e Bernard, coloca o Alexander e o Scarpa. Aliás, a primeira alteração ele tira Bernard e Dudu, coloca Scarpa e Coelho. E o Galo volta pro jogo. Chega a fazer um gol no primeiro toque de bola do Coelho, né, um lançamento do Everson, mas o impedimento foi marcado. Aquele impedimento que deixa o torcedor pé da vida, deixou o técnico do Atlético pé da vida, porque é milimétrico. A verdade é que o atacante não tira a menor vantagem desse tipo de impedimento, mas é a regra, é a tecnologia. O VAR, ele traçou as linhas e anulou aquele que seria o gol da virada do Atlético. E a virada veio aos 30 minutos, com um gol contra de Kelvin, depois de um cruzamento do Scarpa da direita, buscando o Coelho no segundo pau, lateral direito do Palmeiras atrapalhado, entra e acaba fazendo o gol contra. O Galo era melhor, estava com o jogo controlado, com mais uma boa atuação,
Mas aí naquela jogada manjada do Palmeiras, né? A bola longa, uma casquinha na intermediária e o Vitor Roque ganhou na velocidade e na força física do Alan Franco. Vitor Roque estava inteiraço, né? Tinha acabado de entrar no jogo, já tem muita velocidade e força física diante de um Alan Franco que estava totalmente desgastado. E o Palmeiras empatou o jogo. O resultado foi justo, viu, Hugo? O 2-2 foi justo, foi um jogo muito equilibrado. Se o Galo vencesse, ok. Se o Palmeiras tivesse vencido também. Mas o 2-2 acabou sendo mais justo na estreia de Galo e Porco no Brasileirão 2026. Nath, o jogo foi muito bom, boa atuação do Galo, time tá bem treinado, mas o resultado 2-2 foi justo, porque o Palmeiras também viveu seus bons momentos na partida. Tá falado, Nath? Um abraço. Tá falado, Hugo? Tá falado, Vini? Um abraço, amigos. Um abraço, Panzi. E um duelo muito pesado, né, nesse início do Campeonato Brasileiro, não é fácil. Um duelo contra o Palmeiras, que fez um Palmeiras de várias campanhas, assim, prateleira de cima. Campeonato Brasileiro passado. Então não é fácil, tudo bem que é começo de temporada, mas um duelo de cara pesado para Campeonato Brasileiro, Vini. Ano passado o Palmeiras não ganhou nada, Hugo, mas ele foi vice de tudo. Sim. Então assim, é um time que sempre vai chegar, muito consistente, muito qualificado, é um dos grandes candidatos ao título nesta edição. Então o Atlético pegou um adversário duríssimo, eu acho que a gente tem mais pontos positivos a analisar do que negativos. Porque o Atlético vem num processo de reformulação do elenco, ainda com certa dúvida, porque não foi um início de ano tão tranquilo, o Atlético não fez grandes partidas. A partir do jogo contra o Cruzeiro começa a jogar bem, consegue a vitória. E o jogo de hoje ainda com uma certa desconfiança. Como que vai ser o Atlético nesse início de Campeonato Brasileiro? E para mim, com um bom desempenho. Primeiro tempo, mais equilibrado, mais truncado, um jogo mais amarrado. No segundo tempo, Palmeiras, para mim, volta melhor. Até os 15 minutos, criou boas oportunidades, o Everson foi importante, mas a partir dos 15 minutos, e principalmente com as alterações do Sampaoli, as entradas do Coelho, do Gustavo Scarpa, o Atlético tomou conta do jogo, o Alexander também entrou muito bem. E não que o empate tenha sido um absurdo, né? Eu tô com o Panzi, assim, não é um resultado que foge ao que foi o jogo, mas pra mim, se tivesse que ter um vencedor, seria o Atlético. Pra mim, o Atlético tomou as rédeas do segundo tempo, a partir dos 15 minutos, com mais volume de jogo, agredindo mais o Palmeiras. E mais uma vez, eu destaco como positivo também o banco do Atlético, tá mais reforçado, né? A gente vê, por exemplo, entrando Coelho, entrando o Reinier, que entrou mais na reta final, Alexander, Scarpa, eles dão uma cara diferente pro time, eles mantêm ou elevam o nível técnico, dependendo da atuação de quem já estava em campo. De ponto negativo, Hugo, é o que o Panzi chamou atenção, a bola aérea, que é um tormento, é um pesadelo pro Atlético. Impressionante como isso segue persistindo, é algo que o Sampaoli e sua comissão técnica vão ter que corrigir muito. Uma defesa que ainda é vulnerável. Por isso eu vou continuar insistindo aqui. O Atlético precisa trazer um zagueiro. Ele precisa qualificar a sua zaga. Não é só qualificar, tem que melhorar também a questão do posicionamento. O gol do escanteio que o Atlético tomou é muito mais posicionamento do que questão de qualidade individual. E esse volante também precisa chegar. Já está com atraso. Mas que bom ver um Atlético com uma cara, com uma identidade, com um padrão. O Sampaoli tem conseguido evoluir esse time. E mais uma vez, diante de um adversário que é superior e que é muito mais consolidado, está jogando junto há mais tempo, o Atlético ainda assim conseguiu ser superior. Então a perspectiva é boa, apesar do empate amargo. E o Sampaoli que ficou na bronca, Vini. Com a arbitragem, foi expulso. Só pra variar, né? Sampaoli tava agitado. Tá agitado. Mas principalmente pela questão do gol anulado, Hugo. As linhas traçadas, elas há pouco tempo, elas foram uma inovação. Hoje eu já posso dizer que elas já estão atrasadas. Já é uma tecnologia que está ultrapassada, porque nós já temos o impedimento semiautomático, que aí ele resolve o problema. Infelizmente ainda não foi implementado nesse início de Campeonato Brasileiro, porque era um lance que no semiautomático, como acontece na Premier League, por exemplo, a gente estaria aqui muito mais tranquilo para falar desse lance. Porque, sinceramente, Hugo, você tem convicção de que o Coelho estava impedido? Não dá pra ter, cara. E aí é confiar na linha que foi traçada lá e pronto, porque abre margem sim para discussão, sem ali a ferramenta do VAR. Para mim era lance normal, mas não tem muito assim o que falar. O fato é que a gente precisa urgentemente já desse impedimento semiautomático para elucidar mais, esclarecer mais esses lances duvidosos. Ano passado, o Sampaoli chegou com um time muito desorganizado.
E até o final da temporada a gente não viu um Galo com a cara do Sampaoli. O Sampaoli de 2020, quando fez um trabalho muito bom e levou o Atlético à 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, aquele Atlético a gente não viu ano passado. O Sampaoli teve que corrigir muito mais o sistema defensivo, jogando com linha de 5, até fugindo do seu padrão, um time mais cauteloso, sem muito protagonismo. E esse ano, com esses 2 jogos contra Cruzeiro e Palmeiras, que são adversários nesse momento superiores, são adversários que ano passado fizeram campanhas muito mais consistentes, a gente já viu o Atlético encarando. A gente já viu um Atlético ocupando o campo de ataque, sendo mais protagonista. Então, é só início, mas já dá pra perceber uma evolução, uma boa perspectiva. Tanto que hoje, dá pra falar que o empate foi amargo, porque eu considero que o Atlético foi melhor na maior parte do jogo. E assim, o Atlético, ele sentiu o gosto ali da vitória no jogo. Acabou sendo frustrante por conta disso. Repito, se chegarem mais 2 peças, né? Pelo menos um zagueiro e um volante, aí o elenco ele fica bem encorpado e aí a gente vai poder ver o Sampaoli tendo ainda mais opções para fazer esse time um time mais competitivo, um time que esse ano precisa fazer um Campeonato Brasileiro diferente. Não dá para aceitar 2 temporadas com o Atlético brigando na parte de baixo. 2026 tem que ser diferente. Um abraço, Cláudio Rezende. Um abraço a você também, aos amigos do apito final da Itatiaia. O Galão da Massa continua invicto no ano, até aqui muitos empates diante do Palmeiras, agora são 5. E a vitória sobre o Cruzeiro, expressiva, importante no clássico do último domingo. Diante do Palmeiras, um público perto de 25 mil torcedores na Arena MRV e um saldo de equipe elogiada pelo auxiliar técnico, o Diogo Alves, que foi para a entrevista no lugar do Sampaoli porque o treinador atleticano acabou expulso no final da partida e não concedeu a tradicional coletiva depois do 2-2. Agora, planejamento do Atlético pensando em administrar o Campeonato Mineiro com a sequência do Brasileirão. Pelo Campeonato Mineiro, sábado, o Pouso Alegre no sul de Minas. E semana que vem, quarta-feira, é a 2ª rodada do Brasileirão contra o Bragantino, no interior de São Paulo. A tendência é de que o Sampaoli, desta vez, como colocou o time titular, repetiu no clássico contra o Palmeiras, escalhe um Atlético alternativo para jogar o campeonato estadual no fim de semana. A vitória acabou não vindo ontem, mas o Galo segue invicto na temporada, vem aí de uma boa atuação também contra o Cruzeiro. Ontem não jogou mal, as coisas estão começando a clarear lá na cidade do Galo e o torcedor vai pegando mais confiança no time. Não é isso, Cláudio Rezende? Um abraço, bom dia. Muito bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta desta quinta-feira. O Galo segue invicto na temporada. Um empate diante do Palmeiras. O misto de sentimentos dos atletas e também da comissão técnica do Sampaoli, porque o Galo conseguiu a virada, assim como havia acontecido no clássico diante do Cruzeiro, mas sofreu o gol depois do Vitor Roque. Agora tem a administração de elenco, estamos ainda em janeiro e agora com o Brasileirão em andamento. Tem o Campeonato Mineiro, o Atlético precisando de pontos para conseguir também a classificação às semifinais. No fim de semana já tem duelo no sul de Minas. O Galo que enfrenta o Pouso Alegre, sábado, 4:30 da tarde no sul de Minas. A tendência é de que o Sampaoli escalhe um time alternativo, até porque ele vinha utilizando, equipes mistas no início da competição, no estadual, e agora, na semana que vem, quarta-feira, tem o Bragantino, no interior de São Paulo, já na 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cassierra, o novo atacante, será apresentado oficialmente, vai dar entrevista hoje à tarde na Arena MRV, e o Alan Minda pode ser que consiga, agora numa melhor condição física, fazer a estreia dele pelo Galo, jogador que vinha ficando no banco de reservas nas últimas partidas. Júnior Santos, acertando os detalhes para transferência por empréstimo ao Bahia. Fala Massa, fechando aqui mais um vídeo do canal. Quero agradecer primeiro
todos os inscritos aí do canal, que vem dando força aí pro canal, muito obrigado. E para quem tá chegando agora, já senta o dedo no like aí, tá bom? Seja muito bem-vindo. Você que não se inscreveu e não conhece o canal, esse canal traz notícia todos os dias aqui do Galão, só do Galo para vocês em primeira mão. Então, deixo o convite para vocês estarem se inscrevendo no canal e muito importante também vocês estarem ativando o sininho de notificação, tá bom? Deixe aí o seu comentário, tá? A sua opinião em relação a tudo que aí a Itatiaia trouxe pra gente, mais repercussões sobre o duelo de ontem contra o Palmeiras no espaço de comentário aí do canal, tá? A participação de vocês é muito importante pra gente, ajuda demais o canal a continuar crescendo. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês pela essa força que vocês vêm dando aí pro canal. Vou ficando por aqui, tá bom? Mas deixo meu abraço fortemente pra massa e mais tarde nós voltamos com mais notícias pra vocês. Valeu, fui, valeu, massa.